Se você acha que precisa ser famoso, poderoso ou perfeito espiritualmente para impactar o mundo, então precisa conhecer Ruth. Ela não era israelita, não era rica, não tinha status algum. Era viúva, estrangeira e, segundo os padrões da época, invisível. Mas foi justamente ela que Deus escolheu para mudar o rumo de uma linhagem inteira. E, sem exagero nenhum, o destino de uma nação. E olha, isso é bem diferente do que muitos ensinam por aí. O livro de Ruth é daqueles que a gente costuma pular, achando que é só mais uma história bonitinha no meio da Bíblia. Mas a verdade é que ali está escondida uma das maiores estratégias de Deus para mostrar que a fé é prática, que a vida com Deus pode florescer no meio do caos e que a salvação é muito mais inclusiva do que imaginamos. Tem gente que passa a vida procurando um propósito e ignora os pequenos passos que, se bem direcionados, transformam tudo. E o mais louco? Essa história não é só sobre Ruth, é sobre você, sobre mim, sobre todos que já se sentiram pequenos, sem voz ou fora do plano. Se você acha que está tarde demais, que não tem mais volta, que seu passado te desqualifica, prepara o coração. Porque essa jornada vai provar que Deus usa os improváveis para fazer o impossível. E tudo começa com uma escolha simples, a escolha de continuar. Vamos juntos à cena em que Ruth diz a Noemi: "Aonde fores irei, onde ficares, ficarei." Não é apenas bonita, é revolucionária. Em um mundo onde vínculos são muitas vezes descartáveis, a atitude de Ruth brilha como ouro em lama. Ela não devia nada a Noemi. Não havia contrato, obrigação legal ou expectativa social. Mesmo assim, escolheu permanecer. Essa decisão de amor incondicional, que nasce da fé, não da conveniência, revela o tipo de vida com Deus que transforma destinos. É como se ela dissesse: "Não importa a tempestade, eu não largo o barco." E quantas vezes na vida real, quando tudo aperta, a gente pula fora? Ruth ensina o oposto. A salvação muitas vezes vem da permanência. Essa lealdade não era só emocional, mas prática. Ruth deixou sua terra, sua cultura, seu povo e até sua religião de origem para seguir alguém sem perspectiva de futuro. Imagine hoje uma nora jovem, viúva, abrindo mão de recomeçar sua vida para cuidar da sogra idosa. Soa absurdo, né? Mas é esse tipo de fidelidade que revela maturidade espiritual e conexão profunda com Deus. Amor incondicional é aquele que não se dobra ao cansaço ou ao ego. E quando você vive com esse tipo de entrega, até seu estudo bíblico muda de nível. Você começa a enxergar personagens não como contos antigos, mas como espelhos do que sua fé pode se tornar. E, olha só, isso tem tudo a ver com as relações que a gente vive hoje. Já pensou em como seria aplicar isso com seus amigos, parceiros ou colegas? Sabe aquela pessoa que está passando por um momento difícil e que ninguém quer por perto? Seja Ruth para ela. Ofereça companhia sem pedir nada em troca. Compartilhe um versículo da Bíblia. Convide para uma oração. Ou simplesmente esteja ali, em silêncio, segurando a mão. Porque uma vida com Deus começa também nos pequenos gestos de quem escolhe amar, mesmo quando seria mais fácil virar as costas. E é justamente nesses momentos que a fé ganha raízes e começa a florescer, mesmo no deserto da adversidade. Noemi viu sua vida desmoronar, perdeu o marido, os filhos e ficou só com lembranças e saudade. Ruth, ainda jovem, perdeu o marido e poderia ter desistido de tudo, mas ambas seguiram em frente, mesmo com o coração em pedaços. É aí que entra a fé em Deus, não como um sentimento bonito, mas como uma decisão diária. Fé não é ausência de dor, é caminhar mesmo quando os pés sangram. Quem vive uma vida com Deus precisa entender. A dor faz parte, mas não tem a palavra final. Quando tudo diz que não, a fé sussurra: continue. E isso, meu amigo, muda tudo. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É nesses momentos de escassez que a fé mostra o seu verdadeiro valor. Não é difícil confiar quando tudo está indo bem, né? Mas quando o dinheiro falta, os diagnósticos vêm, ou os relacionamentos se quebram. É aí que o estudo bíblico
Deixa de ser só teoria. É ali que o que você leu na Bíblia precisa virar prática. E para quem viveu isso sabe, não há presença mais real do que a de Deus em meio à dor. Um exemplo prático: reserve um tempo diário, mesmo que sejam 10 minutos, para orar com honestidade. Não precisa florear. Fale com Deus como quem fala. Com um amigo de verdade, sem máscara, sem medo. A fé que sustenta é aquela que enxerga a esperança no invisível. E mais, ela não anda sozinha. Vem acompanhada de atitudes pequenas, mas poderosas. Acordar e agradecer, mesmo sem vontade. Ajudar alguém, mesmo precisando. Lembrar que Deus está ali, mesmo quando parece em silêncio. E é interessante como a adversidade nos aproxima do sagrado, como se as rachaduras do coração permitissem que a luz de Deus entrasse. Quando se vive uma vida com Deus assim, cheia de entrega mesmo em meio à dor, o impossível começa a aparecer, só uma questão de tempo, porque na verdade é ali que começa a grande virada. Sabe aquele dia comum que parece não ter nada de especial? Foi assim que Ruth acordou quando decidiu colher espigas nos campos, e por acaso acabou no campo de Boaz. Mas a verdade é que com Deus não existe acaso. Existe providência, existe plano, existe propósito. A vida com Deus é assim, cheia de pequenos detalhes que aos olhos naturais parecem coincidência, mas que no fundo são partes de um quebra-cabeça divino. E a gente só entende olhando para trás. É como ler um estudo bíblico e perceber que cada versículo estava apontando para um destino maior, mesmo quando parecia só uma história comum. A providência de Deus se manifesta nas encruzilhadas da vida, nas decisões que parecem simples, mas que viram chaves de mudança. Já pensou se Ruth tivesse escolhido outro campo? E você? Quantas vezes uma conversa aleatória, uma mensagem no celular ou um convite inesperado mudaram sua rota completamente? É por isso que manter a fé ativa, mesmo nos dias cinzas, é vital. Se você quiser enxergar essa mão invisível, comece anotando no fim de cada dia 3 pequenas coincidências que aconteceram. Aos poucos, vai perceber que Deus está te cercando de sinais. Ele só não grita, ele sussurra. É assim que o reino se move, em silêncio, no cotidiano, sem holofotes. Deus não precisa de palco para operar, ele age no bastidor. Por isso, uma vida com Deus exige sensibilidade. E como se desenvolve essa sensibilidade? Através da oração, da escuta e do mergulho na palavra. Faça um exercício. Escolha um livro da Bíblia, como Provérbios ou Filipenses, e leia pedindo para enxergar o que está escondido nas entrelinhas. Porque muitas vezes a salvação começa com passos que parecem irrelevantes. E quando você percebe, já está no centro da vontade daquele que nunca perde o controle. Boaz entra na história como um personagem que poderia facilmente passar despercebido. Mas o que o destaca não é um milagre, nem uma grande batalha. É o seu caráter. Ele era um homem justo, generoso, temente a Deus. E isso, hoje em dia, é quase uma raridade. Em um mundo onde vale mais o ter do que o ser, Boaz ensina que o verdadeiro valor está nas escolhas diárias, no modo como tratamos os outros quando ninguém está olhando. Ele não precisou de palco para mostrar sua fé, sua integridade ou sua bondade. E isso, por si só, já é uma aula viva de estudo bíblico aplicado ao dia a dia. É fácil dizer que tem fé. Difícil mesmo é mostrar isso no jeito de falar com quem te irrita, no jeito de agir quando dá para se aproveitar de alguém. Boaz poderia ter se aproveitado da situação de Ruth, mas escolheu proteger, cuidar e valorizar. A vida com Deus não se mede pelo número de versículos decorados, mas pela forma como você vive quando ninguém está aplaudindo. Quer aplicar isso? Comece praticando atos de bondade invisíveis. Pague um café para alguém. Elogie um colega em silêncio. Envie um versículo da Bíblia para alguém que está em luta. São essas ações que moldam o coração. Ruth, por sua vez, também é um exemplo de caráter raro, fiel, humilde, trabalhadora. Ela não reclamou da vida mesmo tendo todos os motivos. Arregaçou as mangas e foi colher espigas. Tarefa simples, mas essencial.
E esse tipo de comportamento revela mais fé do que muitos discursos. Caráter é isso, constância. É fazer o certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando não há aplauso. E o mais bonito, Deus vê, Deus honra, Deus exalta. Porque no fim, Ele está menos interessado no seu currículo e muito mais interessado no seu coração. Ruth era moabita, traduzindo estrangeira, excluída, fora dos padrões aceitáveis da época. Aos olhos dos religiosos da época, ela não se encaixava, mas aos olhos de Deus, ela era exatamente quem Ele queria. E isso já quebra um monte de preconceitos até hoje. Porque a graça de Deus não é seletiva, não se baseia em sobrenome, aparência, igreja ou histórico. Ela abraça quem ninguém esperava. E o mais incrível, ela transforma. É como se Deus dissesse: você pode até estar de fora dos critérios humanos, mas está exatamente dentro do meu plano. Quem vive uma vida com Deus entende que não existe gente de fora. Existe gente que ainda não descobriu o quanto é amada. Sabe quando alguém se sente inadequado, achando que não é digno de se aproximar de Deus por causa do seu passado, das suas falhas ou de onde veio? Ruth mostra que esse pensamento é furado. Se Deus quis incluir uma moabita, estrangeira, na genealogia de Davi e por consequência de Jesus, quem somos nós para excluir alguém? Isso deveria mudar a forma como olhamos para as pessoas na rua, nas igrejas, nos nossos próprios lares. O estudo bíblico nos ensina que a graça é um presente, não um prêmio por bom comportamento. Então, da próxima vez que alguém disser que não se sente bom o bastante para Deus, mostre Ruth. Mostre que a Bíblia é cheia de improváveis. E para quem sente que não pertence, que está deslocado ou esquecido, a mensagem é clara. Deus não erra no convite. A salvação não tem passaporte. A vida com Deus não exige pedigree espiritual. O que Ele quer é um coração aberto, disposto. Você pode ter sido rejeitado por homens, mas será sempre bem-vindo aos braços do Pai. Quer viver isso? Comece se aproximando da palavra. Leia Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Vai entender que Deus corre na direção de quem volta para casa, mesmo que a casa nunca tenha sido sua antes, porque com Ele todo mundo tem lugar à mesa. A história de Boaz e Ruth ganha um tom ainda mais profundo quando entendemos o papel dele como remidor. Essa palavra pode parecer arcaica, mas carrega uma força tremenda. Boaz não apenas se casou com Ruth, ele assumiu responsabilidades, pagou o preço, restaurou o nome e o futuro dela. E isso aponta diretamente para Cristo, que fez exatamente o mesmo por nós. Ele nos viu quebrados, esquecidos, sem perspectiva, e decidiu nos redimir. A salvação não foi um favorzinho, foi uma escolha de amor sacrificial. É como se Boaz fosse uma sombra do que Jesus faria depois, numa escala eterna. Redenção é mais do que livramento, é restauração de identidade. É como pegar algo que o mundo dizia que estava perdido e dar um novo nome, uma nova direção. Ruth passou de viúva estrangeira a parte da linhagem real. Não por mérito, mas por graça, e por alguém que decidiu se posicionar. E sabe o que isso ensina? Que em nossa vida com Deus, sempre há uma chance de recomeçar com dignidade. Que a sua história não terminou na queda. Que mesmo se você estiver no fundo do poço, há uma corda lançada lá de cima, com o nome de Jesus. E você não precisa subir sozinho. Ele te puxa de volta. Quer viver isso na prática? Comece se reconhecendo como alguém que precisa de redenção. Isso não é sinal de fraqueza, é maturidade. Em seguida, mergulhe nos evangelhos. Leia João capítulo 10, onde Jesus se apresenta como o bom pastor. Peça em oração que Ele te mostre onde você ainda vive como órfão espiritual. E depois, ande com essa nova identidade. Alguém resgatado, restaurado, remido. Porque a vida com Deus é isso. Não uma religião, mas uma história de amor em que alguém pagou o preço para você viver em liberdade. E o mais bonito, esse é só o começo. Noemi começou a história dizendo que voltou vazia. Ela saiu cheia de planos, mas a vida a quebrou no meio do caminho. Quem nunca se sentiu assim, né? Como se estivesse carregando só restos do que já foi um sonho.
Mas olha só o que Deus fez. No final da jornada, Noemi está com um neto no colo, cercada de alegria, reconstruída por dentro. A Bíblia não romantiza a dor, mas também não a glorifica. Ela mostra que Deus é especialista em fazer do pó uma nova história. E a chave disso está na fé persistente. Naquela vida com Deus que insiste mesmo quando tudo dentro da gente quer desistir. A reconstrução não acontece num estalar de dedos, mas em passos de confiança. Pode ser um novo hábito, como separar um momento pela manhã para fazer um estudo bíblico, ainda que sejam só 10 minutos de leitura e oração. Pode ser buscar ajuda emocional ou espiritual, porque recomeçar exige apoio. Pode ser escrever seus sonhos de novo, mesmo que eles tenham sido rasgados antes. Reconstrução é um processo, não um evento. E se você se sente num ponto da vida onde tudo desmoronou, entenda, isso não é o fim. Com Deus, o que parece fim é só vírgula. E sabe o que é ainda mais incrível? Deus não apenas reconstrói, Ele faz melhor do que era antes. Noemi não apenas recebeu um neto, mas entrou numa genealogia de reis. Ruth não apenas teve um novo casamento, mas se tornou ancestral de Jesus. O que parece pequeno hoje pode carregar um impacto eterno. Por isso, se tudo está difícil, se os dias parecem nublados, segure firme. Deus ainda está escrevendo. Ele é especialista em plot twists divinos. E quem sabe, o que vem por aí seja o início de algo que você nunca imaginou viver. Agora, que você percorreu essa jornada com Ruth, me diz uma coisa com sinceridade. O que você vai fazer com tudo isso? Vai deixar essas verdades virarem mais uma lembrança bonita ou vai aplicar, mesmo que seja aos poucos, na sua própria caminhada? Porque fé sem prática é só teoria. E a vida com Deus começa exatamente quando a gente decide sair do discurso e entrar na ação. Você tem sido leal nos pequenos compromissos? Tem olhado para sua história com olhos de esperança? Ou será que tem se esquecido de que Deus continua escrevendo mesmo nos bastidores? Talvez hoje seja o dia de perdoar alguém, de voltar a orar com fé, de recomeçar, de aceitar que a salvação é para você, sim, mesmo com falhas, mesmo com cicatrizes. Porque o que Deus fez com Ruth, Ele ainda faz com quem decide confiar. Então, se esse conteúdo te ajudou, te confrontou ou te inspirou, não guarda só para você. Se inscreve no canal, ativa as notificações e continua com a gente nessa caminhada. Ainda tem muita coisa para aprender, viver e transformar. E lembre-se, Deus não chama os preparados. Ele prepara os que decidem atender o chamado.